Está bem. Está bem. Sim. Sim? Sim, senhor. Sim, senhor. Posso começar? Está a filmar? O teatro na nossa região, mesmo nas aldeias, sempre foi muito querido das pessoas. Um dos aspectos que marca Mirandela ao longo dos tempos, no contexto cultural, é exatamente o teatro. Mirandela tem uma apetência para o teatro e muito do teatro de Mirandela foi feito por pessoas de Mirandela. E então, nos anos 30, aparece um teatro que foi feito, que é uma construção feita exclusivamente para ser teatro, com todos os aspectos que um teatro precisa. A fachada é um art déco muito bonito, as próprias letras são monogramas lindíssimos e todas as letras dos edifícios art déco aqui em Mirandela são desse género. Parece que têm algo de clássico com uma saída para uma modernidade, mas com um sentido muito equilibrado. São letras muito bonitas. A fachada do teatro era, como disse, art déco, portanto tem dois torreões laterais com linhas verticais, exatamente iguais de um lado e do outro, que balizavam os limites do teatro, e depois tinha as letras art déco a todo o comprimento da fachada entre estes torreões. Tinha uma varanda muito grande, eram varandas que normalmente estavam ao nível do balcão, onde as pessoas no verão podiam fumar um cigarro ou qualquer coisa, uma varanda a todo o comprimento, com 3 portas largas e embaixo outras 3 portas largas. E ao lado direito tinha, quem olha para o teatro, tinha uma porta que dava acesso a um corredor fora já do teatro, por onde podiam entrar artistas, por onde poderiam também entrar pessoas, inclusivamente para ter acesso a uma zona com um bocadinho de jardim que havia. Quando entrávamos no teatro, tinha um hall de entrada grande, não é? Havia a zona das bilheteiras, um hall de entrada grande, que dava acesso à sala do espetáculo. A sala do espetáculo inicial era feita de acordo com os teatros italianos do século XVIII e do século XIX. Portanto, havia o palco e a plateia, havia o balcão e tinha uma característica que eram as frisas. As frisas que estavam junto do palco, onde estavam as pessoas mais importantes, não é? Que assistiam ao teatro. Mas havia um outro pormenor, que era uma espécie de uma bancada em madeira, logo na entrada neste salão, por exemplo, género 3 degraus, que era a geral, chamada a geral, que era onde se sentavam as pessoas que tinham menos dinheiro e que também gostavam de ir ao teatro, não é? Os filmes passavam à quarta ou quinta e domingo, mas se fosse português havia sempre uma sessão extra que esgotava, as pessoas gostavam imenso e depois aquele espaço estava cheio, mesmo as senhoras levavam os filhos, sentavam-nos ao colo, estavam ali as famílias completas, mesmo os pequeninos, aquilo era um ambiente muito interessante. Eu estava a lembrar-me, o primeiro filme que passou aqui foi A Aldeia da Roupa Branca, foi o primeiro filme. Mas havia coisas muito interessantes, por exemplo, é curioso que neste largo também vive um senhor que passava durante uma data de anos os filmes, e os filmes vinham em latas, chegavam no comboio, através do comboio, e depois havia um senhor que ia lá buscar os filmes, isto durante uma data de anos, não é? Mesmo nos anos 50, 60, a gente ia lá buscar os filmes. Tinha um machinho, como eles chamavam, e uma carroça, punha-se os filmes em cima e lá vinha ele trazê-los para o cinema. Depois, no cinema, havia toda a projeção. A primeira parte do filme era sempre um documentário, como fazem hoje no telejornal, não é? Havia um documentário, havia os filmes de bonecos animados,
normalmente, e depois, a segunda parte, já entrava o filme. Quando era peças de teatro, o senhor que passava o filme tratava das luzes, era para a representação do teatro. Nós, na representação do teatro, tínhamos um piano, e não tínhamos mais nada. Ao pé do piano ficava ao ponto. E também havia aquele género de... Portanto, era preciso maquilhar as pessoas para entrarem no teatro, não é? Imagina, portanto, havia aqui muitas vezes pessoas que faziam, por exemplo, está muito doentinho, está tuberculoso, tinha que ser pintado da cor. E havia um senhor que trabalhava nos comboios, mais uma vez, que era desenhador e que fazia esses serviços de tratar das personagens para as peças de teatro. Outra coisa muito interessante é que muita gente de Mirandela, de certo modo, apaixonava-se pelo teatro e havia pessoas, mesmo às vezes com poucas habilitações, que escreveram peças de teatro. Ou juntavam-se 2 ou 3 que escreviam peças de teatro. E essas peças eram representadas no teatro. E às vezes até noutros sítios. Mesmo, quer dizer, quando vinham pessoas do Porto, tinham o cuidado de vir aqui fazer estreias. Por exemplo, a Lenita Gentil estreou-se aqui. E as pessoas de Mirandela, aprendendo com eles, também se começaram a organizar e a fazer teatro. E todas as pessoas de todas as fases etárias de Mirandela tinham pelo teatro um carinho especial. Este teatro transportou memórias, transportou história da vida das pessoas, da vida das famílias, das relações. Foi um ponto de encontro extraordinariamente importante na nossa sociabilidade, no nosso viver e conviver, fazia parte. Mirandela teve sempre uma cultura de teatro muito curiosa. Ele continuou durante muito tempo, vamos ver, este teatro tem uma vida própria até a década de 80, não é? Mas depois, na década de 80, acaba por Mirandela ter um outro tempo de crescimento e começa a aparecer o cinema no auditório, começa a aparecer o próprio auditório, começa a aparecer a biblioteca e também o museu, e temos aqui um espaço cultural vivo que vai dar uma nova possibilidade às pessoas e mais rica, de maneira que o teatro começou a ficar ao abandono. Esta degradação era sempre acompanhada por as pessoas todas com um carinho. As pessoas gostavam do teatro mesmo quando ele se estava a degradar. Eu lembro que meus filhos adoravam ir ali ao teatro, adoravam aquele edifício, traziam, mesmo moribundo, traziam uma série de memórias extraordinárias para toda a gente, para todas as gerações. Eu ainda hoje, com as pessoas com que falo, todas têm uma nostalgia, todas têm uma tristeza. O teatro fazia parte da nossa alma e como tanta gente com muito mais valor do que habilitações, trabalhou no teatro, fez a sua... escreveram peças de teatro, foram atores. Há coisas que mesmo o tempo devia preservar e o teatro, na minha opinião, é uma dessas coisas. Mas, à medida, portanto, que nós entramos na década de 80, 90, depois há o problema dos interesses, porque o teatro fica numa zona importantíssima de Mirandela, zona de crescimento, porque a Rua da República, que era a Rua da Estrada antigamente e que passa em frente ao teatro, passa a estar na especulação, porque a rua em que está o teatro são tudo casas e era o local mais caro da cidade. Portanto, era preciso haver aqui uma série de encontros de interesses, em que entra inclusivamente a Câmara Municipal, e que eu não acompanhei, mas estive na Assembleia Municipal a perguntar aos políticos, eu que era professor, o que é que eu vou dizer aos meus alunos que gostam tanto do teatro e o teatro os motiva tanto para uma série de encontros, o que é que eu lhes vou dizer quando eles me perguntarem porque é que deitaram o teatro abaixo.
Mirandela, nos anos 50, vivia muito, mas muito mesmo, à base de duas instituições aqui de Mirandela. Era a linha do Tua, que durante muitos anos terminava aqui em Mirandela. Depois tínhamos outra situação, que era a Companhia União Fabril, que tinha uma grande fábrica de extração de óleos de bagaço. Houve muita gente que veio para cá. Operários especializados, inspectores da CP. Portanto, tinha muita gente que precisava de casas e Mirandela não tinha uma construção tão desenvolvida que pudesse dar resposta às necessidades. E este bairro, com as suas 40 casas, deu resposta pelo menos a muita gente que durante alguns períodos passavam por aqui. Nós viemos para cá e fomos dos primeiros moradores em 1948. Começaram a ser as casas ocupadas em 1946. A primeira parte é estas casas todas construídas em granito à vista, a que se chama cá o Perupianho. As outras casas já não têm o granito à vista e já eram todas rebocadas. Havia casas brancas, que eram as maiores, e casas amarelas, que eram as mais pequenas. E não havia mais construção nenhuma. Portanto, nós estávamos aqui completamente isolados. Sem nada. Não havia nada. E havia a estação de comboio, que era um ermo. Para chegar à estação de comboio não havia nada. A rua principal, no meu tempo, era a rua do bairro Operário. E depois os números das casas, que estão aqui ainda, é que variavam, é que davam a identificação da casa. Começava do lado esquerdo, começava 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. A minha segunda casa era o número 18. E depois a minha primeira casa era o número 25. Entrava-se diretamente para a cozinha. Depois ao lado, do lado esquerdo, tinha uma porta, tinha uma sala pequena. Depois tinha um corredorzinho, uma divisória da cozinha, tinha uma divisória. A lareira ficava do lado direito. Quem entrava do lado direito tinha a lareira. Depois tinha a banca, lava-louças em pedra, que eram retangulares, pedra de lousa, pedra de ardósia, preta, e eram cavados. Era só uma espécie de uma tina, mais ou menos com este tamanho. Depois havia uma porta, e do lado direito era um quarto. Tinha um corredor para a parte de trás, para o quintal, e do lado esquerdo, virando para o lado esquerdo, tinha a pequena casa de banho, que tinha uma sanita, tinha um lavatório, e tinha um chuveiro. Nessa altura, 95% das casas existentes não tinham casa de banho. Mirandela e o bairro Operário tiveram a possibilidade de ter as primeiras casas de banho constituídas. Não tinham água quente, mas tinham água fria. E aí, cada um inventava à sua maneira para se tomar o seu banhinho, ou tomavam numa bacia de zinco ou de cobre, ou então improvisavam uns chuveiros pendurados na parede, com um ralo por baixo, com uma torneira, enchia-se aquilo de água quente, que era o que me aconteceu aqui durante muitos anos. Aqui em minha casa aconteceu isso, era a forma de nós tomarmos banho, era com um chuveiro desses, que levava 15 litros de água, enchia-se com água quente, a água quente era aquecida num fogão a lenha, não havia fogões a gás, não havia nada disso. Os quartos eram pequenos, não davam para pôr uma mobília completa. No quarto maior dava para pôr uma cama de casal e pouco mais. Depois atrás tínhamos um quintal, que era este logradourozinho, assim, tínhamos um logrador, uns maiores, outros mais pequenos, onde se faziam umas coisas. Nós tínhamos um galinheiro, tínhamos ali sempre umas galinhas e tal, davam uns ovos, quando elas estavam em ponto de corta pescoço e vai galinha de cabidela para o almoço. E depois todos tinham uma arrecadação, que essa aí também tem. Tínhamos essa arrecadação onde se guardavam produtos e coisas. Havia pessoas que tinham aquilo devidamente cimentado e tudo mais, e como os guarda-vestidos nunca haviam nos quartos, utilizavam estas arrecadações para ter a roupa que não estava a ser utilizada neste sítio. Nós estamos precisamente numa das zonas de casas antigas, que é um correr de casas, a que nós chamávamos a Rua do Matadouro. E onde estão estes prédios era onde existia o Matadouro Municipal de Mirandela. Era aqui que eram abatidas as redes
que nós consumíamos e depois saía daqui e era levado para os talhos cá de Mirandela. Nesse tempo, Mirandela não tinha transportes motorizados e tudo era feito com uma carroça. O condutor era o Zé do Carro e havia não era cavalo, não era a raça pura, era uma mestiçagem entre um cavalo e um burro, que era um macho. Esse macho era o chamado macho da Câmara. Então era o Zé do Carro que conduzia o macho da Câmara. Essa carroça servia para logo de manhã fazer a recolha do lixo. Da parte de tarde distribuía coisas pelas obras aqui da Câmara de Mirandela, que havia aí em vários sítios, e ao fim do dia vinha recolher as carnes e levava para lá. Eu vou dizer, isto tem piada, Mirandela e Bragança sempre tiveram uma grande rivalidade. E quando Mirandela acabou por ter o seu sistema de resíduos líquidos devidamente montado, os esgotos, antes essa recolha de dejetos era feito pelo macho da Câmara, que tinha uma carroça com uma pipa em cima. E as pessoas todos os dias de manhã chegavam lá e despejavam as coisas, e depois era despejado no rio, porque era o lugar onde tudo se misturava, no rio. E quando Mirandela teve o seu sistema de esgotos inaugurado, cá de Mirandela uns maduros, havia aí uns maduros, o Artur Drogas, o Álvaro Moreno, tudo gente velha, resolveram mandar um telegrama para Bragança dizendo assim: Mirandela inaugurou o seu sistema de esgotos. Stop. Temos disponível carro da pipa. Stop. Oferecemos-lo ao Museu Abade Bassal de Bragança. Stop. Aquilo, naquele tempo, foi uma guerra, porque eles ainda não tinham saneamento em Bragança. Só tiveram muito mais tarde é que eles tiveram saneamento. Se nós tivéssemos tempo, eu passava aqui dias a desfiar histórias de Mirandela, não é? Aqui nesta casa, além de ter um forno onde cozia pão, era quase um forno comunitário. Era aqui, neste forno, que era onde girava uma grande parte da vida social daqui do bairro. Porque as pessoas pediam para fazer pão e havia um dia que havia cozedura de pão, todos que participavam, cada um levava um bocado de lenha, acendia-se o forno e cozia-se o pão ali dentro. Para todos. E trabalhavam todos, quer dizer, toda a gente trabalhava no bem comum, era um forno comunitário. E os homens juntavam-se, quando as mulheres estavam a fazer pão, juntavam-se ali no largo, uma garrafa de vinho e tal, umas gasosas, umas cervejas, e juntavam-se ali, uns jogavam às cartas, outros jogavam ao chino, outros cantavam com umas garrafas vazias, com os garfos lá metidos, organizava-se uma orquestra filarmónica e era assim que se passava o tempo aqui no bairro. E este bairro hoje em dia está semi-desértico. Poucas casas se vêem ocupadas. Todas as restantes, umas já estão empardadas, outras não estão empardadas, mas estão abandonadas. As principais mudanças foi o envelhecimento da população. Eu perguntava pelo Zé e dizia-me assim: o Zé já morreu há 2 anos. E perguntava pelo Francisco e o Francisco foi-se embora. Portanto, no meu tempo nós tínhamos aqui 40, 50 miúdos, éramos 40, 50 rapazes e raparigas que nos divertíamos aqui à noite. Não havia televisão, jogávamos ao peão, andávamos aí com aqueles arcos feitos de pneu, corríamos o bairro todo com arcos de pneu e tal, a fazer grandes corridas. Era tanta gente nesta terra, tanta gente nesta terra. Passou por aqui um chefe da polícia, que era o Cruzetas. Chegou a passar um diretor dos serviços municipais, que era engenheiro, o engenheiro Cascarejo. Chegou a passar por aqui muita gente que, devido à necessidade que tinham de se instalarem, ocupavam estas casas. GNRs, então havia sempre aqui 2 ou 3 GNRs, PSPs também tínhamos aqui 2 ou 3 PSPs, e depois tínhamos operários, empregados de comércio.
empregados das oficinas da CP, fatores da CP, os tais revisores. Aqui, só nesta rua moravam 2 revisores, que eram amigos nas 2 primeiras casas ali em cima. Era o Sr. Bacelar e logo a seguir era o Sr. Políbio, o nome dele. Aqui morava um carteiro, que era o Faísca. O Faísca, coitado, era um carteiro que veio de Chaves. Tinha 2 filhas, morava ao meu lado. E o Faísca era um tipo que não se chateava muito. E então sentava-se à porta do café, quando saía com a mala do correio, sentava-se à porta do café, na esplanada, e conforme as pessoas iam passando, dizia: olha, o senhor vai lá para cima para o tanque, vou, e passa à porta do seu fulano, passo, então não se importa de dar esta carta. Ele fazia a distribuição ali, sentado na mesa do café. Logo a seguir morava também um indivíduo que era chofé de táxis. Logo a seguir morava um empregado de mesa, o Zé do Mira. E coitado do Zé do Mira, também gostava de ver o seu copito. E um dia chegou ali a casa. Isto foi aqui um alvoroço. Chegou ali a casa e quando abre a porta e entra no quarto da mulher e se vê em frente ao espelho, ele tinha um espelho lá no quarto dele, e vê-se em frente ao espelho e diz: ok, um homem em minha casa, no quarto da minha mulher. Foi buscar a caçadeira, deu 2 tiros no espelho. Tudo isto são histórias de Mirandela que têm que ser contadas. Porque, de facto, havia gente com uma graça extraordinária. E moravam aqui, eram meus vizinhos.